A paz do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 27 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão de apoio, uma reflexão que venha nos edificar, nos assegurar naquilo que acreditamos, porque cada dia que passa a situação fica mais difícil e está ficando mais complicado. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, temos que cada dia se firmar. E esses dias eu estou meditando no livro de Gálatas. Todas essas reflexões eu estou trazendo no livro de Gálatas. É um ano que eu estou falando sobre essa questão da ousadia. Precisamos da ousadia do Espírito para vencer. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de força, de amor. Então precisamos tomar posse daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E eu quero convidar você, crente em Cristo Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Pega aí a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E fala assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, e fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Que maravilha, rapaz! É poderosa essa palavra. Então, o que eu quero falar nessa noite é que nós estamos numa corrida da vida. Essa corrida da vida, ela não pode ser uma corrida inútil. Porque tu já pensou? Você correndo essa corrida da vida na presença de Deus, todos os dias cultuando a Deus, todo dia na igreja, cumprindo seu ministério, e aí quando você chegar no final desta corrida, você perceber que tudo foi inútil. Pastor Edson, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? No livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 a seguir, fala que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, lá está falando em que muitos profetizaram no nome de Jesus, muitos colocaram a mão nos enfermos e curaram, muitos fizeram maravilha, muitos fizeram sacrifício, jejuaram, dizimaram, fizeram tudo como um crente faz, mas no final tudo que fizeram foi inútil. Mas por que, Basé? Porque tudo fizeram por ganância, tudo fizeram por vaidade, tudo fizeram sem amor, tudo fizeram sem compromisso, tudo fizeram sem lealdade, tudo fizeram sem uma centralidade que era Cristo. Tudo fizeram para o seu eu, tudo fizeram para o seu vão prazer. Tem muitos que vão correr, mas no final dessa corrida vai ser inútil, não vão receber a coroa da vida, os seus nomes não vão estar escritos no livro da vida. Meu Deus, como é triste. E a gente vê que cada dia que passa, mais as coisas estão chegando a uma plena realidade, uma plena certeza
Porque quando Deus nos fez, né, Ele colocou diante de nós a vida e a morte. Em outras palavras, Deus colocou diante do homem, diante do ser humano, duas oportunidades, duas escolhas você que tinha. Tendo essas duas oportunidades, ou duas escolhas, ou dois caminhos, o homem tinha que fazer a sua escolha. Por quê? Porque Deus não ia fazer, e nem vai fazer, e nunca vai fazer a escolha que nós podemos fazer. Ele vai fazer no nosso lugar, de maneira nenhuma. Deus, a única coisa que Ele fez foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para morrer pelos nossos pecados, para que hoje nós tenhamos essa oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre ir para o céu e ir para o inferno. Mas ultimamente nós estamos vendo que as pessoas estão escolhendo o caminho de ir para o inferno, de olhos abertos, sem nenhuma medo, isso, fazendo uma escolha ciente, consciente daquilo que está fazendo e sabendo que vai para o inferno, mas eles escolhem e querem aquilo. Por exemplo, tem uma série aí na TV que se chama Lucifer. É uma série que fala Lucifer. Você acredita que muitas vezes tem crente assistindo essa minissérie falando sobre a questão de Lucifer? E aí eu já vi até alguns comentários que crente que se apaixona por aquela série, aquela minissérie, se apaixona até pelo próprio autor do Lucifer. Agora imagina a que ponto chegou a ignorância de muitos cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo aqui trazendo essa exortação à igreja de Gálatas. Por quê? Porque existia falsos profetas, os falsos profetas voltados aos judeus, ao judaísmo daquela época, aonde o apóstolo Paulo saiu, Deus resgatou ele de dentro daquele judaísmo pagão, aonde queria levar o povo a crer no regimento voltado à questão da antiga aliança. A nova aliança eles não queriam aceitá-lo. A fé em Jesus Cristo queria levar as coisas a ponto da lei, aonde Cristo já tinha abolido ou já tinha cumprido a lei. Ninguém deu conta e ninguém vai dar conta de cumprir a lei, jamais. Por isso que a graça está aí, a porta da graça, que é a porta da salvação. Mas também está a porta da desgraça, a porta da perdição também está aí. Por isso que quem tem que escolher sou eu e você que tem que escolher em que porta você quer entrar. Você quer entrar na porta da desgraça, na porta da maldição, na porta do inferno, ou você quer entrar na porta do céu? Porque não adianta o homem querer culpar Deus, porque Deus não tem culpa absolutamente de nada. Deus não tem culpa do sofrimento de ninguém. As pessoas que sofrem porque nós sabemos que existe dois tipos de sofrimento, para você não ficar tão sem um pleno conhecimento do que eu quero falar, que dividindo o sofrimento em duas etapas ou em duas dimensões. O primeiro sofrimento é que o homem, quando ele peca, quando ele transgride aquilo que ele quer que ele faça correto, ele faz errado, escolhe a porta errada e deixa a porta certa, ele vai colher aquilo que ele plantou. O que nós plantamos, vamos colher. Se você planta desgraça, você vai colher desgraça. Se você planta pecado, você vai colher a morte. É o que a Bíblia fala, que o salário da morte, ou o salário do pecado, é a morte. Então, se tu planta pecado, tu vai colher morte.
Não tem como você plantar pecado e colher vida. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, você pega aí a Bíblia e leia juntamente comigo para você entender. 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também a Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego aos gentios, fazendo porém em particular aos que pareciam mais influentes, mas na verdade não era, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então há um perigo de nós estar fazendo a obra de Deus, dizemos que estamos fazendo a obra de Deus, mas na realidade nós estamos fazendo a nossa própria obra. Estão querendo glória para nós, estão querendo honra para a nossa vida, estão querendo estátil, nós estamos querendo ser popstar, nós queremos estar na mídia, nós queremos fama. E Deus está muito longe desse tipo de crente, desse tipo de pessoa. A Bíblia fala que aqueles que querem verdadeiramente seguir a Cristo têm que renunciar a si mesmo, tem que tomar sua cruz e aborrecer a tudo que você imagina, até a sua própria vida, para seguir o quê? Para seguir a Cristo. E aí muitos pensam que seguir a Jesus e entrar pelas portas dos céus é só sentar numa cadeira, dar glória a Deus, aleluia, e pronto. Não é isso. Ir para o céu não é só você dizimar, não é só você ofertar, não é você tomar só Santa Ceia, você está no culto de doutrina, você está dando aleluia, falando em línguas estranhas, falando em mistério, sapateando, entregando profecia, visitando alguém por ali. Não! Entrar pelas portas do céu vai muito além do que as obras que fazemos. Temos que permanecer com a nossa fé fiel, sem rachadura, sem brecha, sem atalho, 100% de Jesus. Porque não, meu filho, fica difícil, aí nós vamos correr inutilmente. Essa semana eu estava falando relacionado à questão dos atalhos da vida, e aí eu estava tocando um assunto juntamente com outra pessoa, que eu falando para ele, olha, eu fui pregar em determinado lugar, e aí foi minha última mensagem, não me convida mais para pregar. Ele disse, mas também aconteceu também a mesma coisa comigo. Então, qual era o fato, qual era a mensagem que nós estávamos pregando, ele como eu estava falando relacionado aos atalhos da vida. Pastor, mas que atalho da vida? Eu vou te citar um exemplo bem claro, aqui no setor de Manaus, aqui. Isso é uma coisa típica do local. Se é cultura, não sei. Os próprios que trabalham nas companhias, trabalham na companhia, eles são contra as pessoas que fazem gato na energia elétrica, gato na água, esses dois campos aí que é o mais assim cobrado. Na internet, em alguns outros meios, beleza, não tem tanta cobrança, mas na questão da água, o cara faz um gato na água, ele vai receber uma multa imensa. Na luz a mesma coisa, ele vai receber uma multa imensa. Então, o que cabe? O cristão em Jesus Cristo não precisar fazer gato na sua energia elétrica, porque, por exemplo, eu tenho minha igreja, tenho aí tantos membros e eu preciso do meu ar-condicionado na igreja para que meus membros venham ter o conforto. E aí vai lá no relógio e faz um gato. E aí como é que fica a situação? Como é que fica esse ministério? E eu conversando com essa pessoa, que a pessoa falando que a companhia foi lá nessa igreja e de repente os pastores e os obreiros não sabiam o que fazer, um corria para um lado, corria para o outro. Por quê? Porque tinha gato. Que igreja é essa que vai colocar um gato
na sua energia para poder usar um ar-condicionado? Não pode. Em lugar nenhum, o crente em Jesus Cristo, o crente que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tem que ter fé para poder viver daquilo que verdadeiramente merece. Se você tem fé para poder você ter um ar-condicionado, viver do bom e do melhor, o conforto, bota o ar-condicionado, mas não precisa fazer gato. Porque se você faz gato na energia elétrica, faz gato na internet, faz gato na água, faz gato também em outras coisas, faz gato até nos seus relacionamentos íntimos, faz gato. Mas que é isso, pastor? Que tipo de gato? Porque se a pessoa faz gato nesse tipo físico, ele também faz gato no relacionamento conjugal com sua esposa. Ele pode trair a sua esposa, ele pode adulterar, pode fazer outro tipo de coisa. Isso é gato, isso é desvio. Mas, pastor, existem base bíblica? Tem. Vamos olhar para a história de Abraão. Abraão fez um gato no seu relacionamento, fez um desvio, fez um gato, mais ou menos aí, um atalho, porque Deus falou com Abraão que ele ia ter um filho. 25 anos se passou e a Sara chegou para ele e disse: ó, não vai dar não, para a gente esperar não, ó, essa promessa não vai se cumprir não. E aí a Sara vai, pega a sua serva, dá para Abraão, Abraão deita com essa serva e aí vem ter um filho chamado Ismael, que é o filho da serva. Fez um gato ou não fez? Fez um gato no relacionamento. E aí nós vemos a história de muitos fatos na Bíblia voltada à questão do gato no relacionamento, e aí nós achamos isso correto. Não é, a antiga aliança foi abolida. No Novo Testamento não existe mais gato. Existe uma aliança 100% com o Senhor. Então não podemos ter gato na nossa vida. Nem gato na energia elétrica, nem gato na internet, nem gato na água, nem gato no nosso relacionamento. Não, temos que ser 100% com Jesus, para a gente não correr inutilmente e chegar lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir, e a gente bater na porta e o Senhor falar assim: eu não vos conheço, apartar de vós, apartar de mim, maldito, para o fogo eterno. Que tristeza vai ser para aqueles que vão bater na porta da graça e a porta da graça está fechada, a porta do céu está fechada, querer entrar e dizer: mas Senhor, eu fiz tanta coisa para ti, eu profetizei, eu preguei, eu evangelizei, eu visitei, eu fiz tanta coisa, e o Senhor falar: maldito, eu não vos conheço. Por quê? Porque fez tudo inútil, fez tudo para seu vão prazer. O que tem de crente, o que tem de ministério, de igreja, que acha que é o bambambam da história, que quer pregar aquilo que venha o seu desejo, porque se pregar a doutrina, se apertar, se falar contra o pecado, o povo não fica na igreja. Quem que não fica? Se o próprio Jesus falou que precisamos confrontar o pecado, porque o pecado é o que vai atrapalhar nós entrarmos nas portas do céu. É este pecado. Se você não confrontar o pecado, como que você vai entrar pelas portas do céu, meu filho? Por isso que o céu é para cima, não para baixo. Para baixo, as Escrituras dizem que é a questão da perdição. As profundezas da terra, aonde Jesus, quando ele morreu, ele foi às profundezas da terra, aonde o inferno estava, né? E ele venceu, fez cativo, ele trouxe a liberdade. Aqueles que estavam na antiga aliança, todo foi salvo por intermédio de Jesus Cristo, quando ele desceu às profundezas da terra. Hoje, o trono de Satanás está atrás do sol. Por isso que dentro do catolicismo romano, todos aqueles santos têm uma aureazinha por cima da cabeça. Ali está simbolizando o sol. E por trás de todas as imagens existe um demônio. Então o trono do próprio inimigo de Satanás está nas potestades, está no ar, está atrás do sol, é onde está o trono. Na antiga aliança, o inferno era nas profundezas da terra, hoje já não é. Então você vê como é que muda a situação nossa.
Quando Daniel estava orando, existia uma batalha para que as orações de Daniel não chegassem até Deus e não chegasse até ele a resposta, mas chegou até Deus. Por quê? Porque ele tinha compromisso com o Senhor. Se nós não tivermos compromisso verdadeiramente com o Senhor, as nossas orações ela não chegam a Deus e nem é respondida. Por isso que tem muitos crentes na taca, apanhando. Por quê? Porque vive com pecado, dorme com pecado, acorda com pecado, toma café com pecado, almoça com pecado, janta com pecado, vai para o trabalho com pecado, vem do seu trabalho para casa com pecado. A sua vida é envolvida com pecado, que é as coisas malignas desse mundo, e achando que está tudo certo, porque é a nova onda dos crentes atual. É esses crentes modernos que tudo pode, né? Hoje a gente vê que é uma moda agora, as novinhas, essas garotas, esses adolescentes agora, é uma moda de arrumar um namorico com outra mulher. Aí vive as duas namorando, normal, vai para a casa do pai, da mãe, e a mãe não fala nada, para ele está tudo certo. O outro homem arruma outro homem, vai para a casa do pai, da mãe, namora, fala o que quer, e para aquilo ali está tudo certo. E o próprio Deus condena, isso é pecado. Isso leva o homem ao inferno, isso leva o homem à perdição, isso leva o homem a perder a sua própria salvação. Aí, para ficar melhor, essa equipe de pessoas, de grupo de gente, você não pode mais confrontar ele, você não pode mais falar a verdade, porque diz que está discriminando. Discriminando o quê? Nós fomos chamados, foi para protestar. Nós crentes fomos chamados, foi para confrontar o inferno. Foi para confrontar o inferno. Não foi para passar a mão na cabeça do diabo e ficar alisando, não. Por isso que a gente vê as igrejas tudo aí, quando se levanta para fazer alguma coisa, não tem autoridade. O Covid-19 veio aí e mostrou para a igreja quem que mandava. Cadê os crentes? Cadê as igrejas? Cadê os pastores? Gente morrendo de um lado, morrendo do outro. Era para a igreja se levantar e dizer, encerrar. Mas cadê a autoridade? Por quê? Porque vive pregando um evangelho de oba-oba, vive uma vida de oba-oba, uma aliança quebrada com Deus. E aí Deus está irado com o homem, trazendo algo para que o homem acorda, porque ele tem um compromisso com a igreja, a sua noiva. E a noiva de Cristo vai ser tirada do meio de outra igreja. Não pense que a gente vê tanta igreja, multidões e multidões de pessoas achando que estão ali fazendo a coisa certa, que não está. É dali que Deus vai tirar a sua verdadeira igreja, resgatar um pouco de cada local. E aí é onde a gente vai ser surpreendido. Nós só nós chegar lá no céu, nós vamos ter muita surpresa, muita surpresa. Por isso que eu sempre tive um perfil. Esse perfil é único. Não abro mão de jeito nenhum, é único. Então, não podemos correr inutilmente. Essa é a reflexão número 295. Estou chegando quase a 300 reflexões. Por isso que Deus me levou no livro de Gálatas. É um livro profundo, um livro que o apóstolo Paulo está lidando com falsos mestres, falsos profetas. Não é fácil e nós estamos vivendo todo dia isso. Hoje você, em qualquer ministério dessas TV aí, você pode ver que por trás daquilo existe um evangelho, existe uma palavra, existe uma doutrina falsa, para que os nossos filhos já se formam assim. Hoje você compra um computador, já vem com aquele joguinho, os meninos ficam tudo alucinados por aquele jogo, fica tudo escravo daquele jogo. E dando trabalho aos pais. Por quê? Porque o jogo já vem do diabo, do Satanás, do inferno mesmo. Então quem cria, já cria ali, porque já sabe que vai prender a criança. Essas coisas imagináveis. Então nós não podemos correr inutilmente. Temos que correr sabendo o que nós queremos da nossa vida. Porque Deus colocou diante do homem, diante de todo ser humano, queira ele não, a porta da vida e a porta da morte, a porta dos céus e a porta do inferno. O homem que tem que escolher, Deus não vai escolher por ninguém. E não vem com essa que existe predestinação, que não existe predestinação não. Predestinação
no sentido de salvação, não. Tem muitos por aí pregando predestinação, que Deus já escolheu os seus que vai para o céu, Deus também já escolheu os que vai para o inferno. Ei, não deixa Satanás te enganar com essa falsa mensagem não, porque se fosse assim, para que Deus tinha enviado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário? Para quê? Então seu sacrifício é inútil. Dessa maneira, segundo a doutrina da predestinação, você já escolheu ir para o inferno antes de tu ter gerado no ventre da tua mãe. Antes de você nem existia, você já existia no mundo da predestinação, e lá tu já fez a sua escolha antes de tu ser formado e nascer como hoje você é nascido. E aí você não tem como nem escolher. Por que muitos vai para o inferno? Quer dizer, eles lá, é porque eles já fizeram a escolha antes de ser gerado, antes de ter nascido, eles já fizeram a escolha. Os que aceitaram a Cristo é porque eles já fizeram a sua escolha antes de ser gerado, antes de ser nascido. Aí eles escolheram Jesus. Aí por isso que antes da fundação do mundo Deus já escolheu os que vão para o inferno e vão para o céu. Isso é mentira. A doutrina da predestinação é uma pura mentira. É uma doutrina que quer fazer com que o homem leve as coisas de qualquer jeito. Então, meu filho, não precisa, peca, faça o que você quiser, porque Jesus já escolheu quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Seria muito fácil isso. Deus deixou essa escolha para o homem. O homem é quem precisa tomar essa escolha. E é aqui agora. É aqui no primeiro capítulo da sua vida. Não adianta que essa escolha não vai fazer essa escolha lá depois que a pessoa partir, morrer. De jeito nenhum. Porque existe a doutrina falsa, a doutrina também do purgatório, que a pessoa morre, vai para o purgatório, e os indivíduos aqui, os miseráveis aqui, fica pagando o preço por aquela alma que não quis nem saber de nada, para poder lá dentro do próprio purgatório ele ser purificado, e aí Jesus resgatar ele para o céu e ser salvo. Eita, menino, mas é muito fácil isso. É outra doutrina miserável que quer abolir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não creia. Então, meu filho, tome posse. Por isso que o apóstolo Paulo estava exortando aos irmãos em Gálatas para tomar uma posição. Meu filho, eu vim para pregar o evangelho a você, mas por uma grande revelação que Deus me deu. E eu vim aqui justamente para aqueles que aparentemente eram fortes, aparentemente eram os mais fiéis, e não eram. Como ele fala aqui no texto aqui, você pega a Bíblia aí, você reveja aí o que está falando aqui. Aqui, ó. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante dele o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que parecia mais influente. Por isso que é bom a gente se aprofundar na palavra. Por isso que o crente que lê Bíblia e coloca a palavra de Deus em prática, com certeza ele é abençoado. E para fechar essa reflexão, eu vou te dizer mais uma. Tem muitos por aí que dizem assim, mas para que conhecer as Escrituras? Até o diabo conhece a palavra. Ei, quem foi que disse que Satanás conhece a palavra cabo a cabo? Satanás, ele nunca conheceu as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Satanás, ele só conhece aquilo que expressamos. Se você expressa a palavra todo dia, ele vai pegar e copiar, e tentar perverter aquilo ali. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas, sim. Conhecer e colocar em prática. Não é só conhecer, você tem que conhecer, colocar em prática e obedecê-la. O inimigo ele pode conhecer em parte, mas ele não obedece e nem tem mais como obedecer, porque ele já foi amaldiçoado, acabou, não há mais chance para ele, já está condenado. Mesmo que ele quisesse amar a Cristo, ele quisesse se arrepender das suas mazelas, ele não tem mais arrependimento, ele já blasfemou, acabou, já era. Ele já está designado a ir para o lago de fogo. Para a condenação eterna, e todos aqueles que acompanharem ele. Ei, por isso que eu te oriento, minhas últimas palavras aqui nessa reflexão número 295, para você ter cuidado. Não deixe os seus olhos fechar, meu filho, sem saber para onde você vai, não.
Faça a sua escolha enquanto os seus olhos estão abertos, enquanto a sua mente está lúcida, enquanto você entende as coisas, porque depois que você fechar os seus olhinhos, meu filho, e vestir o paletó de madeira, não tem mais para onde você escolher. É aqui agora, o momento de você saber para onde que você quer ir. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você quer correr a corrida real e chegar ao ponto de você receber a coroa da vida, o seu nome está escrito da vida, ou você quer correr inutilmente para receber a condenação eterna e ser lançado no lago de fogo juntamente com Satanás e o inferno, como está lá escrito em Apocalipse? Isso é uma escolha sua. Por isso que essa reflexão é uma reflexão para você se libertar. Você pastor, você membro, você de qualquer categoria. Ah, mas eu já tenho 50, você pode ter 200 anos, mas se você não obedecer, vai para o inferno igual qualquer outro. Não tem conversa, pastor, evangelista, presbítero, qualquer um. Mateus capítulo 7, versículo 21, isso aqui está lá. Para aqueles que acham que é o tal e no final das contas correu tudo, fez toda a sua caminhada inútil. Por isso o apóstolo Paulo fala que ele correu a carreira da fé, completou e chegou e fez a coisa correta, guardou a fé. Tu está guardando a tua fé? Tu está protegendo a tua fé? Porque, meu filho, o mundo está aí, querendo tragar, querendo engolir. Mantenha a sua fé em Jesus Cristo firme, não abre mão por nada, não negocia a sua fé, não negocia a sua salvação por essas coisas perecíveis desse mundo, que isso tudo passa. Agora a sua salvação não passa, meu filho. A sua vida, após você fechar os olhos, não passa. Ou você vai estar com Satanás ou você vai estar com Deus, mas em dois lugares ao mesmo tempo você não tem como ficar, tá bom? Que Deus te abençoe nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e venha abrir os seus olhos espirituais para que você venha aceitá-lo a Cristo como único e suficiente Salvador. E lembre-se que não existe escolha, Deus não vai escolher por você, é você que precisa escolher. Lembre-se que não existe predestinação, não existe você antes de nem existir e antes de nascer ter feito uma escolha se ia para o inferno ou não. A tua escolha tem que fazer aqui no mundo real. No mundo irreal você não fez escolha nenhuma. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.